Falar sobre o mesmo assunto, nós estamos em contato com o Sr. Wilson Levi, que é doutor em Direito Urbanístico e conselheiro do Compresp. Conselheiro, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo Tudo bom? bem, Sabino? Tudo bom. O senhor podia explicar para a gente um pouquinho, primeiro de forma geral, depois a gente entra no caso específico, como é que funciona um processo de tombamento e como é que se permite, ou que agilidade que se dá nos processos quando há necessidade de reforma e restauro dos imóveis, por favor? Então, Sabino, sua pergunta é muito boa, para a gente esclarecer à sociedade um pouco do funcionamento do Compresp, né? O Compresp é um órgão composto por 9 membros, é um órgão deliberativo que é apoiado por um órgão técnico composto por servidores de carreira, chamado DPH, que é o Departamento do Patrimônio Histórico. Quando alguém na sociedade, ou alguma entidade, alguma associação, ou qualquer do povo, entende que um determinado bem imóvel precisa de uma proteção especial, precisa ser tombado, é feito um requerimento para o Compresp, e isso tramita dentro do DPH. O DPH faz um estudo preliminar, aponta a necessidade ou não de se dar início ao processo de tombamento, e a matéria sobe para o Compresp para deliberação. E aí é feita uma votação, tem um relator que apresenta um voto, é feita uma votação, e se existem elementos que autorizem o início do processo de tombamento, que tecnicamente nós chamamos de abertura de processo de tombamento, esse imóvel já é automaticamente protegido. Aí são feitos estudos complementares, o proprietário pode comparecer aos autos para defender ou não o tombamento, e aí a matéria retorna ao Compresp para que então seja decidido o tombamento definitivo. Então, abertura de processo de tombamento, que serve para dar uma proteção inicial a um bem que se entende dotado de uma relevância histórica específica. Tramitação no DPH com possibilidade do proprietário comparecer para apresentar estudos complementares ou para contestar o pedido de tombamento. E aí, deliberação sobre o tombamento definitivo. Isso então, encaminhado para a Secretaria de Cultura, que publica uma resolução decretando o tombamento do bem e definindo alguns parâmetros para que esse tombamento ocorra. Então, você tem níveis de proteção diferentes, níveis mais restritivos, O dono níveis do menos imóvel, então, restritivos. não tem participação nenhuma nesse processo. Não, ele tem. A partir do momento que se abre o processo de tombamento, é aberto prazo para que ele compareça ao processo e possa ou concordar com o tombamento ou apresentar uma documentação, apresentar elementos que contrariem o pedido de tombamento. Então ele participa sim. E quanto tempo demora, em média, esse processo todo? Vitor, depende muito da complexidade do caso concreto. Você tem imóveis que demandam estudos mais complexos, mais profundos e que acabam levando mais tempo, e imóveis ou bens que, por sua complexidade, demandam menos tempo. É sempre importante trazer a informação que o DPH é um órgão que cuida de uma cidade de mais de 10 milhões de pessoas, tem um número bastante expressivo de bens que já são tombados e uma equipe diminuta para dar conta de todos os processos que são instaurados e instruídos e que tramitam dentro do órgão, né? Então, depende muito da complexidade do pedido de tombamento e também da disponibilidade de recursos humanos, de recursos técnicos do DPH para que o processo tramite dentro do órgão. Quando o senhor fala alguns podem demorar mais tempo, Então. significa anos. A gente tá falando de 1 mês e 1 semana ou de 10 anos e 1 ano? Não, acho que não tem esse de processo de tombamento que tramitou por 10 anos. Mas mais de anos Não sim, saberia né? te dizer com... Também não Não? me recordo.
Agora, Mas para dar autorização, que é aquela, voltando à minha pergunta, e para dar autorização para que o proprietário possa tomar alguma providência, possa vender o imóvel ou possa fazer uma reforma, quanto tempo ele tem? Eu queria entender, dá para vender um imóvel tombado? Porque o custo de manutenção é altíssimo e muitos proprietários de imóveis tombados nem têm mais interesse, né? Foi uma herança familiar e aí não tem interesse em ficar gastando uma grana para manter ali, preservar o imóvel. Dá para vender esse imóvel, fazer alguma coisa com ele? dá sim, Vitor. Eu vou começar respondendo a sua pergunta, que eu acho que é uma pergunta bastante pertinente. Que tombamento não é uma punição do poder público sobre o proprietário. Quando o Compresp e o DPH decidem pelo tombamento de um bem, eles estão decidindo, nós estamos decidindo, que um determinado bem é relevante para contar a história da nossa cidade. E o proprietário, uma vez tendo o seu imóvel tombado, ele não pode encarar isso como uma punição, porque a própria lei define instrumentos que permitem que esse proprietário obtenha recursos que sirvam para ele conservar esse bem. Nós temos um instrumento da política urbana chamado transferência do direito de construir ou transferência do potencial construtivo, que é uma forma de compensar o proprietário em razão de um tombamento. Então, imaginemos uma situação que você tem uma casa que foi tombada dentro de uma região que permite um adensamento, uma verticalização maior. Esse potencial construtivo pode ser vendido pelo proprietário e os recursos que ele obtém com essa venda servem para que ele conserve o bem, serve para que ele tenha uma compensação econômica pelo tombamento. Aliás, o novo plano diretor, que foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, permite, inclusive, que ao longo do tempo existam janelas para que o proprietário venda esse potencial construtivo. Então, ele pode vender até mais de uma vez ao longo do tempo esse potencial construtivo, entendendo que a obrigação de conservar o bem é uma obrigação permanente. Além disso, é possível que o proprietário tenha um uso econômico do imóvel, claro, desde que faça isso por meio de um requerimento, que apresente um projeto, que demonstre que, por exemplo, a abertura de um comércio, de um café, de uma livraria, de um estabelecimento comercial não irá afetar a destinação, a proteção que se espera desse bem. Eu queria perguntar pro senhor também sobre a possibilidade de, entre aspas, destombar um imóvel. Isso existe porque há uma questão, por exemplo, esse casarão que a gente trouxe hoje na reportagem da Major Arruda Leite, ali na Bela Vista. Eu não vejo mais motivo histórico, não vejo mais motivo para ter aquilo ali tombado. Eu acho que a questão de tombar ou de destombar, Vitor, passa muito pelo nível de responsabilidade do proprietário. Então, uma vez tombado, o proprietário precisa envidar esforços para conservar esse bem. Isso é uma obrigação que passa a acompanhar a própria propriedade. Tá? E a lei que criou o Compresp prevê uma série de punições, uma série de multas, por exemplo, que o proprietário pode ser condenado a arcar se ele não cumprir com a sua parte, que é conservar o bem. Esse imóvel, por exemplo, ele foi tombado no ano de 2002. Em 2005, pelo que nós levantamos aqui, foram definidas obras emergenciais. O escoramento é de 2006. E mesmo agora no mês de janeiro, nós temos isso documentado no Compresp, que tendo em vista o estado bastante degradado do imóvel, foi requerido uma vistoria, e essa vistoria não foi concluída porque o imóvel estava com um cão de guarda, enfim, havia uma série de obstáculos que impediam as equipes técnicas de adentrar no imóvel para dar início a uma vistoria. Tudo isso é de responsabilidade do proprietário.
Eu até pedi esse levantamento e a gente ainda não identificou nenhum elemento nesse sentido. Se nós identificarmos, a gente encaminha isso para vocês. Ao longo desses quase 22 anos que o imóvel está tombado, o proprietário não apresentou nenhuma proposta de utilização econômica que ajudasse a conservar esse bem. Agora, tombar, destombar, se vai ser demolido ou não, acho que a gente tem que olhar muito para o nível de responsabilidade do proprietário, que, como eu disse, dispõe de meios econômicos para obter recursos por meio de TDC, transferência do potencial construtivo, para conservar esse bem, e que permanece inerte e não dá nenhum tipo de uso relevante ou compatível com a conservação para esse bem, deixando ele na situação que ele se encontra hoje. Tem um ouvinte que encaminhou uma pergunta aqui para o senhor, vamos ouvir. Bom dia, Sabino, Paco, bom dia a todos da Band. Gostaria de saber a respeito de tombamento, aproveitando que está aí o subprefeito da Sé, qual a vantagem que tem o proprietário quando há um tombamento? Ou ele só tem desvantagens? Aí, conselheiro do Compresp, Wilson Levi. O senhor pode explicar, por favor, para esse nosso ouvinte? Claro. Bom, eu acho que o tombamento ele precisa ser visto como uma virtude. Você ser dono de um bem tombado é você ser dono de um pedaço da história de São Paulo que recebe um reconhecimento público e de que esse imóvel, esse exemplar, conta uma parte da história da nossa cidade. Então, acho que esse é o ponto de partida. O proprietário de um bem tombado pode vendê-lo? Pode. O proprietário de um bem tombado pode dar uma destinação economicamente relevante para esse bem? Pode, desde que apresente um projeto que tramita na prefeitura, no DPH, que mostre que esse uso que o proprietário pretende dar não irá afetar o bem tombado ou os parâmetros do tombamento. Ele pode vender o potencial construtivo desse imóvel para obter recursos financeiros para auxiliá-lo na conservação ou para compensá-lo pelo uso que ele não poderá ter em razão do bem estar tombado? Também pode. O que ele não pode, e é sobre isso que nós estamos falando, é deixar um bem tombado em condições precárias que coloquem em risco não só o patrimônio que a cidade de São Paulo reconheceu como relevante, mas também bens, direitos e a integridade física de outras pessoas. Isso ele não pode. Mas, como eu disse, a lei prevê uma série de benefícios que o proprietário pode ter acesso de modo a auxiliá-lo no dever de conservar esse bem. Ele pode ter um uso econômico que seja compatível com o tombamento e ele pode vender o imóvel sem problema nenhum. Acho que é importante trazer esse olhar de dentro, Sabino e Vitor, que as equipes técnicas do DPH elas são bastante compreensivas quando o proprietário de um bem tombado apresenta um projeto para ter um aproveitamento econômico desse bem, de modo que ele possa também obter outras fontes de recurso para protegê-lo. A gente já viu vários casos, não vou me recordar de nenhum em específico, porque a cada sessão a gente delibera sobre mais de 20 processos, de proprietários que abraçam o sentido da proteção, que entendem a importância do seu bem para contar a história da cidade de São Paulo e que apresentam projetos que visam dar uma utilização econômica para esse bem, que inclusive auxilia, potencializa o sentido de proteção dele. São cafés, livrarias, museus, no caso do poder público, enfim, uma série de usos que são compatíveis com a proteção e que podem ajudar o proprietário a dar uma viabilidade econômica para esse bem. Eu fico imaginando alguém queira abrir um restaurante para comprar um imóvel tombado, quanto não vai demorar para ele ter a licença, para poder montar a cozinha, para poder montar ali a infraestrutura mínima, os banheiros, reformar os banheiros. Mas enfim, a gente está em cima da hora, Sr. Wilson Levi. Fica o convite para o senhor voltar numa outra ocasião e a gente continuar esse assunto. O senhor que é conselheiro do Compresp. Claro.
Muito obrigado pela sua participação, Com viu? certeza. Obrigado, professor.